Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, com a colaboração do CREA Minas, o podcast que conecta profissionais e temas relevantes da engenharia, agronomia e geociências. Aqui falamos sobre inovação, segurança e os desafios que movem o futuro da profissão. No episódio de hoje, vamos falar sobre modernização e tecnologia em elevadores, um setor que vem passando por grandes transformações, impulsionando pela evolução tecnológica, novas formas e pela busca constante por mais segurança, eficiência e conforto. Então, acompanhe o episódio de hoje. Olá, tudo bem? Me chamo Ronaldo Bandeira, sou engenheiro mecânico, presidente da ABMEC. Hoje, no novo episódio de Engenharia em Foco, nosso assunto é elevadores, modernização e tecnologia. Bom, vamos começar aqui a apresentar nossos convidados. Eu pediria para que eles mesmos se apresentassem. Boa noite, meu nome é Lúcio, sou engenheiro eletricista e diretor técnico da Contra Elevadores. Boa noite, eu sou Fábio Aranha, eu sou presidente da Associação de Elevadores do Mercosul, fui ex-presidente do Sindicato das Empresas de Elevadores do Estado de São Paulo e sócio fundador da Infolev Elevadores, que é uma empresa líder de tecnologia eletrônica para elevadores. Eu sou o Carlos, responsável pela Turing Drive do Brasil, sou formado em tecnologia pelo Centro Federal Tecnológico de São Paulo e estamos aí no mercado aí. Bom, apenas para contextualizar, gostaria de perguntar para você, Fábio, primeiramente, assim, o que é uma modernização do elevador? As partes envolvidas, o que você entende? Isso tem que ficar bem claro sobre tecnologia, só para a gente saber o que nós vamos direcionar os nossos assuntos. Ronaldo, o elevador é o avô dos robôs. É a primeira máquina que a gente apertava o botão e ele já fazia tudo automático. Mas muitos ainda estão rodando hoje ainda eletromecânicos. Quando era eletromecânico, você mexia no elevador, mesmo se você trocasse o quadro de comando, o que fosse, não tinha sentido falar em modernização. Com a entrada dos equipamentos eletrônicos, então, você agrega muito mais tecnologia no elevador, você agrega novas funções e, claro, atualiza ele tecnologicamente, vai buscar para que ele fique no nível mais próximo das novas normas de segurança, né? Por quê? Porque a sociedade vai evoluindo, né? Então, a gente não usava, a exigência aumenta, as pessoas não usavam capacete, não usavam cinto de segurança, né? Então, cada vez que lança uma nova norma para o elevador, ele vai ter nível de segurança acima. E quando você moderniza, você tenta buscar o mais próximo possível da norma atual. Nem sempre é possível, porque tem prédios antigos, etc., mas a gente busca isso daí. Então a modernização é uma atualização tecnológica, né, que vai trazer a melhoria na segurança, uma atualização técnica e muitas outras funções, né, que vão trazer mais conforto para o usuário, tipo partida suave, parada suave, que inclusive também ajuda também na segurança, porque o degrau hoje é um alto índice de acidentes, né? Felizmente não fatais, mas hoje o pessoal mais velho tropeça, cai, machuca, quebra um braço, uma perna, né? E o jovem também sai tá no celular, né? Também tropeça, né? E o elevador antigo, você vê, com a tecnologia antiga, que só ligava e desligava o motor, por melhor que fosse a manutenção, ele não conseguia o nivelamento, né? Então você agrega várias funções, né? Além da economia de energia, que são equipamentos que às vezes economizam 30%, 40% de energia, são muito mais eficientes, né? Tanto a parte de comando como a parte de máquinas também, que outros tipos de máquinas hoje são muito mais modernos. Entendi. Lúcio, o Fábio está falando em tecnologia, agora eu gostaria de saber, independente da tecnologia, como é que assim você vê a hora da modernização? Ele está falando, vou atualizar. Quando? O elevador quando tiver 2 anos, 5 anos, 20, 30? Como você encara assim, a hora da modernização? Existe uma dúvida aí, isso nós vamos trocar uma ideia, cada um tem uma opinião. Isso é muito difícil. Gostaria de saber como é que você lá encara essa mudança aí. Sim. Vou até agregar um pouquinho a fala do Fábio, que é a questão dessa melhoria tecnológica, né, da modernização, além do aspecto do usuário, a própria norma e os equipamentos
vêm hoje com mais recursos de segurança para quem está trabalhando com equipamento também, né? Na parte da preventiva, manutenção corretiva. Então, você tem recursos hoje que auxiliam essa questão. Lembrando que quando a gente trabalha em um condomínio, a gente está dentro da casa das pessoas, né? São os proprietários do prédio. Então, o próprio ambiente também ele tem que ser seguro, né? A questão do momento da modernização, são diversas variáveis que possuem esse momento de questionar e de levantar isso com o cliente, e às vezes até o próprio cliente ele consegue entender que o equipamento dele está ultrapassado, está defeituoso. As peças que são substituídas são peças mais caras, muitas das vezes, porque não tem muita oferta no mercado também para repor, né? Então ele começa a questionar isso e comparar também, porque ele vai num prédio mais novo, você tem um elevador, por exemplo, dele ainda é a porta manual, que você abre com a mão, porta de madeira, aí ele vai na casa de um colega, de um amigo, algum familiar, e chega lá, é porta automática, o elevador já fala o andar que chega, estaciona e abre porta. Então ele se sente mais seguro com essa tecnologia mais moderna. Então ele começa a questionar se o equipamento dele também tem possibilidade de ser dessa forma, que é o elevador mais novo, né? E a gente consegue apontar também, assim, em termos de necessidade do equipamento. Então chega a um ponto que você vai ficar enxugando o gelo mesmo com o equipamento. O cliente tem que saber isso. E aí começa, a partir desse momento, a avaliar o que é necessário para o equipamento ter performance, que o objetivo é esse, performance e segurança. Entendi. Agora, é importante que você está falando aí, você está falando com o seu cliente. Uhum. Agora, quando tem alguns trabalhos de consultoria, às vezes muda um pouco o foco. O cliente meu, ele quer número. Uhum. Você está com a emoção, ele visitou, mas quando existe um trabalho da consultoria, ele quer saber número. Aí eu vou ter que fazer toda a análise de números. Diagrama de Pareto, aí, por exemplo. Eu caio em algumas situações, vou fazer uma simples inspeção. Aí eu verifico lá que faço lá tantos por cento de porta, tantos por cento de comando, tantos por cento de caixa, queda de energia. Aí, tranquilo. Aí eu mando o laudo para o cliente. O cliente manda para a empresa de manutenção. O Pérez tem 30 anos. Os problemas todos acabaram. Então, quer dizer, fica difícil para você quando você se resolver o problema. Mas aí eu falo, não. Aí eu falo assim, olha, eu acho que nesse caso, eu já te adianto que eu fazia. Seu problema acabou agora. Daqui a um ano e meio, nós vamos estar falando a mesma coisa porque o seu equipamento é velho. Então, sim, essas observações, o cliente meu, às vezes, ele quer números mesmo, entendeu? Agora, você está falando da modernização, o que eu vejo também, eu faço pergunta para você, Carlos, eu fico muito preocupado que, às vezes, as empresas, não vou falar de um modo geral, porque cada caso é um caso. O que eu vejo que as empresas, por exemplo, na hora de ofertar a proposta de modernização, o Luiz falou para o cliente dele, vou ofertar para você. Cada cliente, cada fornecedor, empresa de manutenção oferece uma coisa para ele. Então você tem propostas variando de 50 a 200 mil. Assim, como é que você encara isso aí, você que está nessa área? Porque cada um está oferecendo uma coisa. Então como é que você pensa nisso aí, você que atua também nessa área aí desse fornecimento? Então, esse é um ponto complicado, porque você tem diversos fatores, como o pessoal já falou, para se analisar. E aí você vai ter que elencar pelo risco. Uma das formas que a gente sugere é ver o risco, qual item traz maior risco para a segurança do usuário. Porque, obviamente, às vezes, talvez tenha o caso elevado, precisa fazer tudo, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Então, o que vai te demandar maior velocidade, maior urgência, é o que traz mais risco para o usuário, né? A gente enxerga dessa forma.
e isso a norma busca atacar esses itens, né? Então, basicamente, os itens previstos em norma são os itens que são mais importantes para ser atacados, vamos dizer assim, modernizados no caso, né? É interessante você estar falando, a norma de modernização, inclusive a ABMEC tem várias apostilas, por exemplo, cartilha, desculpa, essa aqui é de modernização específica, ela não exige, por exemplo, que tenha que modernizar tudo. Você mesmo falou, analisa o risco. Essa norma, ela fala se o risco é pequeno, médio e grande, né? Às vezes você vai fazer o pequeno, o médio, fazer o médio. Então, Fábio, essa dúvida que eu chego com o cliente, como é que o síndico, quando ele recebe aquilo, o que ele vai pensar? Ele pode ter ou não ter um consultor. Vamos supor que ele não tem. O que ele pode fazer? Sem um consultor, vamos dizer, ele teria que acreditar só na empresa, né? Que lógico que tem empresas sérias, confiáveis, né? Mas realmente para fazer uma análise de risco idônea, geralmente se usa um consultor independente, né? Então isso é uma prática muito comum, ela é até obrigatória em muitos países, né? Então aqui no Brasil não há obrigatoriedade da inspeção de terceiros, mas ela então na Espanha é obrigatório, vamos dizer, depende do movimento do elevador. Elevadores de até 5 paradas com baixo tráfego a cada 6 anos, elevadores de médio tráfego a cada 4 anos e elevadores comerciais a cada 2 anos. Na Alemanha é padrão, todos 2 anos tem um inspetor independente, né, que diz isso. Que senão, vamos dizer, fica muito difícil para o leigo, né, para o síndico leigo, mesmo que seja síndico profissional, entender que claro, sempre vai ter uma questão comercial da empresa que faz a manutenção, né? E então o ideal é ter um consultor independente, na minha opinião, para avaliar esse risco. Você falou interessante isso aí, ele vai depender às vezes da confiança. Ele pode confiar no tempo um valor menor ou que um valor maior. É interessante. E tem um detalhe também, Carlos, eu fico muito preocupado. Eu não vejo muito no mercado, não sei se eu estou correto, porque a área de consultoria não abrange, acho que menos de 1% aí que tem de consultoria. Eu vou dar um exemplo que eu posso generalizar aí uma parte de máquina, né? Eu não vejo muita substituição de máquina de extração. Quando eu vejo assim, substituição do motor, substituição do freio, né? Então, isso parece que as nossas máquinas iniciais, elas são indestrutíveis, duram uma eternidade. Isso causa grande preocupação. Como é que você tem encarado esse mercado? Ele está mudando essa aplicação. Eu estou falando de máquina, mas eu posso falar em limitador, posso falar em comando, eu posso falar em freio de segurança. O que você pensa nisso aí? Então, só para a gente entender um pouquinho, porque às vezes a gente fala máquina, motor, e isso é uma nomenclatura muito específica do segmento, né? Então, para o pessoal entender melhor, a máquina do elevador é composta das máquinas mais antigas, a caixa de engrenagem, o motor elétrico e o freio da máquina. Isso compõe a máquina de tração do elevador. Quando a gente fala motor elétrico, é só a parte de enrolamento elétrico do motor. Sim. Então, assim, geralmente uma manutenção só do motor elétrico não envolve nenhum item de segurança. Geralmente isso é tranquilo de fazer. As mais complicadas são a parte de caixa de engrenagem, que você pode, de repente, ter um problema de quebra da engrenagem e o elevador ficar desgovernado. Tem a questão do freio, a troca do freio, que se você, de repente, não trocar por um freio adequado, ele pode esquentar demais e pode trazer problema. Então, você tem esse tipo de coisa também que pode acontecer. Então, nessa questão da troca, vai muito da parte técnica do elevador. A gente tem vários tipos de elevador. Então, hoje, por exemplo, antigamente a gente trabalhava muito com a máquina com engrenagem. Hoje a tendência é máquina sem engrenagem, máquina de imã permanente, que é o mesmo conceito, é o mesmo material que faz o motor do carro elétrico, né? Então, é uma máquina muito mais eficiente, ou seja, com uma potência muito menor, você consegue levar a mesma capacidade e com um consumo de energia muito menor, e de forma muito mais segura, mais precisa, mais confortável, entendeu? Então, assim, o ideal, claro, nós somos do segmento, aí o ideal é sempre estar trocando sempre que possível. Mas quando não for, o ideal é tomar cuidado com a empresa que você contrata para fazer aquele tipo de serviço, porque aquela empresa tem que dar um respaldo para o condomínio do que ela está trocando, do que ela está fazendo, tecnicamente, qual é o efeito daquilo que ela está fazendo.
E o condomínio tem que se sentir seguro aquilo, né? Mesmo porque o síndico é responsável civilmente por tudo que aconteceu no elevador, né? A empresa também, mas a primeira pessoa é o síndico, né? É bem interessante isso aí, por exemplo, modelização em Nova York, por exemplo, você falou no freio aí, eu me lembrei, a partir de 2027 não pode ter mais freio simples, tem que ter o freio duplo para dar maior segurança. E nós não temos isso no Brasil, essa mudança assim, de paradigma, para saber o que nós vamos fazer. Nós ficamos nas mãos, por exemplo, você falou, na confiança da empresa, porque o órgão público hoje, ele não trata de forma, vamos fazer, vamos tomar as ações. Então, Lúcio, essa parte de modernização, é importante saber o seguinte, na hora que você for modernizar, né, o que você preza, assim, o objetivo principal que você utiliza? Eu vou até voltar um pouquinho na sua fala aí, questão de critério, né, Ronaldo? Porque, por exemplo, a gente tem a norma, mas a própria norma ela não é obrigatória. Essa de modernização. De modernização, né? Então o critério ele fica muito subjetivo, sim. Porque apesar de você ser consultor independente, por exemplo, eu como empresa eu posso discordar da sua opinião também, né? Eu posso ter a minha definição do que tem que ser feito naquele equipamento, mas pode vir um consultor, você ou um outro, e criar um outro plano. Sim. Sim. E muitas das vezes, assim, até a responsabilidade suas é muito grande também, como a nossa, porque o cliente, quando ele contrata um consultor, ele quer que ele defina aquilo que tem que ser feito e balize as outras propostas também, né? Em relação à questão de definição de uma modernização, a gente observa muito o que o equipamento tem, o que ele precisa mais para ter performance, né? Desempenho e segurança também, que uma coisa não pode andar longe da outra, você tem que ter segurança e tem que ter desempenho para quem está utilizando o elevador. E isso é uma condição que passa primeiro. Geralmente a modernização, quando você vai realizar, é comando, é fiação, é botoeira. E a gente vem agregando os outros itens de norma também. Mas depende muito da capacidade do cliente também absorver. Geralmente a gente gera até propostas separadas para ele entender o que é uma modernização, que não é somente o comando, que tem outros aspectos de norma também. Então, geralmente, as pessoas pensam que a modernização é somente trocar o comando, colocar uma botoeira com um display eletrônico. E o elevador está seguro. Tá ok. Só que a cabine, então. Ou às vezes ele prefere até fazer o embelezamento da cabine e não mexe mais nada também. Então, assim, elevador é muito mais aquilo que a gente vê, escuta, né? Porque tem muita coisa por trás ali. Né? Então, que nem eu falei no início, a questão da modernização, a parte de segurança. Você pega, por exemplo, elevador que você só tem um ponto de luz em cima da cabine, hoje a norma pede que você tenha iluminação permanente dentro da caixa. Muda totalmente o aspecto de trabalho do técnico, né? Amplia a visão dele, o raio dele de trabalho, de termo de segurança, de algum aspecto, você manobrando o elevador em cima, contrapeso, passando perto, quer dizer, questão de risco, né? Um guarda-corpo, você pega dois elevadores, um do lado do outro, um atrás do outro, que você tem um posto totalmente aberto e você não tem um guarda-corpo ali. Então, quer dizer, como você trabalha um aspecto de embelezamento e você não consegue acertar a parte do risco de trabalho ali. Então, a gente tenta observar, levantar, assim, a expectativa do cliente, que ele almeja em fazer um investimento de modernização e o que é a realidade técnica que o equipamento está precisando também. E a gente tenta apresentar isso para o cliente e criar um escopo que vai ser importante para os dois lados. A parte da expectativa dele de funcionamento
e a parte de segurança também, que eu acho que a gente não pode nunca esquecer. Fábio, nós estamos falando de modernização, isso é uma opinião própria. Eu tenho notado que, pelo menos em relação à consulta de modernização, tem aumentado. Uhum. Eu queria saber, assim, você vê algum motivo desse aumento, pelo menos de consulta? Assim, será que as prefeituras estão se movimentando, os usuários, os síndicos, os sindicatos? Uma coisa eu falo, está aumentando e bastante essa nova aí modernização. Bom, primeiro a própria necessidade, há um envelhecimento dos elevadores, né? A gente tem muitos elevadores que estão há décadas funcionando sem atualização, né? O aumento de acidentes, né? Então, infelizmente, as nossas estatísticas estão aumentando. E você citou exemplo, por exemplo, de Nova York, né? Então, a gente tem um problema da questão legal, que o transporte é atribuição do município. Então, acaba sendo difícil você ter alguma coisa que valha para todos. Então, Nova York, uma cidade também que se verticalizou, tem arranha-céus enormes, etc. Então já teve essa necessidade, né? Então é uma referência, né? Também você vê que tem aquela inspeção, né, do predial, né? Aí o Rio de Janeiro, você pensar, foi a cidade que se verticalizou primeiro, foi a primeira legislação, né? Depois São Paulo meio que copiou, e agora tem até sei que tem uma iniciativa muito interessante aqui para Belo Horizonte, né? Bem avançada, né? E porque daí a norma realmente, ela não ela é obrigatória para o elevador novo. E a outra, ela é recomendável. Então tem ações bacanas como a da BMEC, que deixa aí claro para o usuário isso daí, mas vamos dizer, você não pode obrigar todo mundo a atualizar tudo, não teria nem como, né, até valores, mas algumas prefeituras fizeram isso, né, ou mesmo alguns países fizeram. Então, por exemplo, São Paulo, ele teve um tempo para eliminar a porta pantográfica. Depois teve mais 2 anos para colocar o tapa-vista, né? Que é aquela coisa. Ação do governo. Ação do município. Do município, Então, existem situações. Braille foi obrigatório, né? Então passou a ter o Braille para a questão da acessibilidade. Então, quem não tinha, colocou. Aí era bem claro: elevador de qualquer idade, né? Não tem restrição. Só aquelas coisas, cara tombado, tem algumas exceções, né? Mas na prática, novo ou existente tem que ser atualizado esses requisitos mínimos de segurança. E aí realmente os países que obrigaram a adoção de normas para elevadores existentes, então sempre de maneira parcial, nunca foi nada radical, eles têm os índices mais baixos de acidente comprovadamente, né? Tem estatísticas da European Lift Association que mostram bem claro, os países que adotaram, como a França, etc., ou mesmo a Espanha, os índices deles de acidentes são muito mais baixos. Sim. Eu acho que você está correta, por exemplo, a ação vindo do governo é melhor, mas igual você falou, os usuários também, os condomínios, têm que tomar alguma atitude para forçar com o síndico, olha, vai lá, tenta modernizar. Então, a tecnologia, o elevador passa despercebido. Agora, você entra num prédio, você está contando que o administrador está cuidando daquilo. Todo mundo hoje entra num prédio comercial, a gente entrou aqui, subiu aquilo, eu tenho que confiar que o administrador desse prédio está cuidando bem desse elevador, está gerindo bem a manutenção. Verdade. Eu tenho um cliente que fiz um trabalho para ele tinha um apartamento em Miami. O apartamento dele, ele falou que tinha em torno de uns 10 anos, ele falou que ele já paga uma taxa, essa taxa só vai ser usada daqui a 5, 6 anos para modernizar o equipamento. Achei bem interessante isso aí. Então, lembra que a gente, quando você trouxe o pessoal da NAEC, da Associação Americana aqui, né, para fazer a palestra, ele falou que lá a gestão do prédio, aqui a gente só tem a taxa de... Taxa de fiscalização de manutenção? Não, do condomínio, arrecada 5% da... taxa essa, esqueci como é que é o nome. Tá certo. Então, aquela seria o plano de saúde do prédio, ou seja, só para emergências. Mas eles têm mais 2%, que seria o plano de previdência. Que justamente para quando você vai se programando para
vamos dizer, para sua... Taxa extra, É. tem que chamar. É o fundo de reserva, né? reserva. O fundo de reserva, os 5%, quase todo prédio tem. Já existe essa cultura Sim. para emergência, né? Então, vamos dizer, queimou lá o elevador, precisou trocar a máquina, quebrou lá o eixo, né? Precisou trocar a máquina. O prédio não tem esse recurso, ele tem que botar o elevador para funcionar. Então, nesse caso, ele usa esse recurso. Mas esse outro aí que está justamente, é um programado, um extra. Porque você pode ter essa surpresa. E você também tem que programar que o seu prédio vai envelhecer. Você tem que ir atualizando isso. Engraçado, né? Porque prédios residenciais, né? As pessoas trocam de carro, porque o carro vai envelhecendo, vai perdendo tecnologia, mas ele tem um próprio veículo interno comum ali, que é o elevador. É um veículo, né? Que transporta todo mundo, né? E as pessoas não acham que ela vai envelhecer e vai precisar. Então, isso... E tem uma diferença. O veículo que a gente dirige todo dia, a gente está escutando, a gente está monitorando. A manutenção de elevador ela não é monitorada diariamente, nem remoto. E o carro só você usa, né? O É isso elevador mesmo. todo mundo usa. usa. Ô Carlos, outra preocupação que eu vejo, de modo geral, falando assim da modernização, principalmente de componentes, certificação de componentes. Às vezes eu vou trocar lá o freio, não vou falar nem freio de segurança, que isso é mais difícil trocar. Vou falar de limitador, eu vou falar, por exemplo, de porta, como o Luiz falou, às vezes moderniza tem porta. Sobre certificado, eu gostaria de saber de você o seguinte, como é que, não vou falar nem usuário, eu sei que aquele produto dele lá, o limitador, por exemplo, ou a porta dele ser certificada, como é que eu faço essa analogia, se aquilo realmente foi certificado? Como é que eu comprovo? Então, visualmente, a primeira coisa que você tem é o símbolo da CE, né? Que nossa norma é baseada na certificação europeia. Porque no Brasil a gente não tem órgãos de certificação para produtos de elevadores. Então, normalmente eles são certificados baseado em outra norma, no caso a europeia, que é a nossa referência até para a nossa norma. E aí, então, a primeira coisa é isso. Aliado a isso, você tem um número de rastreabilidade no equipamento. Aquele número de rastreabilidade também está vinculado a um certificado. Então, assim, aquele produto foi mandado para um órgão certificador, foi certificado, e tudo que é produzido daquele produto segue conforme aquele certificado que ele foi emitido. Então você tem um número lá, mas não vai um certificado com cada produto, vai um número de rastreio dele, e naquele número de rastreio remete ao certificado dele, que você pode pedir uma cópia para o fabricante, ele vai te mostrar lá qual certificado, se está válido ou não. Entendi. Então, na plaqueta de identificação que é obrigatória, Sim. vai ter lá o certificado, número tal, e existe uma documentação com essa rastreabilidade. Exatamente. O que acompanha geralmente, por exemplo, com o limitador, que é o exemplo que você deu, é o relatório de teste. O relatório de teste que mostra a velocidade, que todo limitador tem que ter isso. Tem que ter o relatório de teste que acompanha e o número do certificado que ele atende, que vai estar guardado na empresa que forneceu aquele produto. E você pode pedir uma cópia, isso é comum. Pois falando ainda em componentes, uma preocupação que eu vejo às vezes nas modernizações é o seguinte: a pessoa já modernizou o comando do elevador. Então ele hoje já é um comando atualizado, eletrônico, VVVF. Aí a máquina minha é com engrenagem. Beleza, máquina com engrenagem. Mas eu troquei o comando tem 4, 5 anos. A máquina deu problema, nós estamos falando de máquina aqui, a máquina dá problema. Aí a máquina com engrenagem, eu praticamente sou obrigado a trocar por uma máquina com engrenagem. Por quê? A máquina sem engrenagem, ela não vai conversar com o comando antigo. Então isso é uma dificuldade que a gente tem. Você entendeu o raciocínio? Que o comando é VVVF, mas não é para aquela máquina. Sim. Então por isso que às vezes você troca o comando. Mas tem... mudou o inversor, né? Sim. O tipo de inversor. Então tem algumas empresas que já... O inversor, na verdade, ele é um investimento um pouco mais alto se é para máquina sem engrenagem, Sim. que tem uma série de vantagens, como o Carlos falou, né? Até tem mais uma, né? Que não usa óleo, né? Então ecologicamente, ambiental também é uma grande vantagem, né?
Então, mas tem gente que já está colocando, já está dando a tacada e ajeitando a outra bola. Porque ele já põe o inversor que próprio para os dois tipos de máquina, ou seja, e daí ele pode fazer a troca na máquina futuramente. O inversor é duplo? Isso. Geralmente tem inversores que só servem para máquina assíncrona, né, com engrenagem, e para máquina síncrona, de imã permanente, aí geralmente o inversor, que é um pouco mais caro, serve para as duas. Mas pode trocar somente o inversor também? Também poderia. E eventualmente alguma adaptação, que a máquina é diferente, circuito diferente, né? Tem alguma adaptação, dá, mas é possível. Agora seria realmente uma saída interessante, já tem empresa fazendo isso, que ela já coloca isso. E por quê? Porque também tem que pensar, realmente, nem todo prédio vai ter a capacidade financeira de fazer tudo de uma vez. Sim. Agora, a empresa pode fazer um plano justamente. Então, olha, eu vou trocar comando agora, daqui a 2 anos eu troco a máquina, daqui mais 2 eu atualizo as portas, né? Ou seja, tanto é que a chamada modernização, passo a passo, né? Isso tudo é viável. O importante é deixar isso transparente para o prédio e, de repente, até o consultor eleger as prioridades, né? E ter um cronograma, né? Nem sempre é possível a perfeição mudar tudo, mas é possível ter um plano de melhoria, né? Então, que você tenha essa preocupação que vai passar o ano, você vai precisar atualizar, né? Ô, Lúcio, ainda sobre modernização, se eu te perguntar hoje, qual o seu maior desafio de vender modernização? Qual o seu, assim, que impede que você poderia vender mais, já ter mais prédios mais seguros? Qual a barreira maior que você encontra? É custo? É material, é componente, é mão de obra? O que você pensa aí? Ronaldo, assim, como você até levantou também a questão que aumentou o número de cotações, né? Sim. Eu acho que ainda é uma questão econômica ainda, de investimento, capacidade de investimento, o condomínio ter a confiança que ele vai poder investir e quitar aquilo ali, porque a questão econômica ainda nosso país, ela interfere demais. Então, mas, Lúcio, vou fazer uma pergunta para você. O condomínio, né, o padrão, por exemplo, é pintar o prédio a cada 5 anos. Não é isso? E muitos prédios até fazem isso. Sim. Para pintar um prédio, não custa aproximadamente o mesmo preço de modernizar os 2 elevadores? O que acontece? Lógico que tem casos e casos, né? Cada orçamento é diferente, E por que daí eles pintam o prédio a cada 5 anos e o elevador tem 30 e tá novo? Como você também pega prédios que precisa pintar, trocar encanamento e outras coisas. Sim, mas qual a razão de existir do prédio? O elevador, né? Sem pintura, vai. Agora, se o cara tiver que subir a pé... Eu acho que elevador ainda é uma questão não muito prioritária em vários prédios. Eles enxergam talvez outras demandas, um embelezamento do prédio, do jardim, na entrada, e o elevador vai ficando. Aí está aguentando, está suportando. Aí chega um ponto que, às vezes, a gente sabe disso, às vezes o pessoal até muda de empresa, porque não vou para pegar um novo fôlego ali com outra empresa. E aí a nova empresa chega e tal, tem aquele gás. Eu vou pegar um novo oxigênio ali. Mas eu vejo ainda, por exemplo, condomínios, eu te falo a questão econômica, Fábio, porque eu tenho prédios que eu fechei agora a modernização, a conta fechou a modernização agora, que tem 2 anos, que vem orçamentando, vem negociando, vem o prédio trabalhando essa questão interna de levantamento de fundo e tudo. Então, assim, em alguns casos, você pega prédios bem, super organizados, que eles já têm todo o planejamento já, e uma grande parte pede cotação, não porque vai modernizar agora, ele quer a cotação porque ele já quer planejar para daqui 1 ano, 2 anos, voltar ao assunto novamente. Ele já sabe, ele já sente a necessidade. Tem que ter uma ordem de grandeza para poder se planejar, tá certo? Planejar. E tem outros que planejaram 2 anos atrás e estão fechando agora também. Então eu acho que ainda é uma questão de velocidade disso, tem muito mais a ver com a questão econômica. É como a gente, lá do pessoal, a gente fazer um investimento, né? A gente imagina assim, minha capacidade de pagamento, né? Porque tem a questão de inadimplência
de moradores, você pega talvez um prédio residencial onde você tem um fluxo de entrada e saída grande de moradores, a mesma coisa também comercial. Hoje a gente tem prédios aí com salas fechadas e tudo, então acho que é uma questão econômica, ela interfere diretamente. Mas, Lúcio, geralmente, por exemplo, as empresas geralmente fazem um plano, né, com parcelamento às vezes longo, etc. Né? Depois rateia em vários apartamentos. Né? O valor assim, mensal não é um... Não é. Então se fala assim, às vezes é o valor de uma pizza, né? Olha só, é quase isso, uma pizza com vinho. Essa parte dele, quando eu vou às vezes em reunião de condomínio, eu vejo ele, varia assim, começa nos R$100 até uns R$200 para cada condomínio. Hoje tem parcelamento até em 24 meses que eles estão fazendo. Isso é um diferencial, não precisa mais pedir empréstimo a banco, nem nada, está parcelando. Né? Bom, só voltando assim, Carlos, nós estávamos falando sobre certificação. Qual o diferencial que você vê que você vende um produto certificado ou não? Qual a diferencial que você acha que você... como você mostra assim, para as empresas e, consequentemente, os condomínios que é bom você ter essa certificação? Tá. Vamos falar de certificação, mas antes eu queria trazer um ponto para reflexão nessa questão que a gente está falando da questão da modernização, porque até que ponto o pessoal hoje, por exemplo, o Lúcio colocou a questão do carro, o Fábio da pintura. Hoje, se você digitar lá, procurar informação sobre carro, você vai ter um monte de informação. Loja de pintura, loja de tinta, você tem informação muito bem mastigada, você tem na TV, e elevador. Elevador, você tem algumas iniciativas como essa, algumas empresas que tentam democratizar a informação, mas o acesso à informação pelo elevador ainda é muito restrito, né? Versus outros mercados que vão no prédio também, como a pintura, a portaria, enfim. Uma série de outras coisas. Exatamente. O cara começa a entender, porque tem muita referência de informação. O elevador o cara não tem, então às vezes ele fica vendido ali. Pô, será que aquele negócio tá caro? Será que tá caro? Será que não tá? Será que o cara tá falando a verdade? O carro não, por exemplo, precisa trocar o pneu, por exemplo. Você vai lá, digita e você acha tudo. Né? O elevador você colocar lá. Se eu não entendo de carro, que é o meu caso, apesar de ser engenheiro mecânico de produção, se eu tiver um cara um consultor ou alguém que me fala, não, olha, é de confiança, e fala, não, pode ir lá, que você não precisa trocar o escapamento, aquele lá e te conserta, né? Você tem uma opção, né? Para mim me dá confiança de fazer isso. Então você não pede opinião para alguém, para quem entende. Então é normal mesmo pro carro, mas você pede opinião para quem entende. Né? Exato, mas até para o consultor, como é que o cara do elevador sabe que tem um consultor? Isso é verdade, muita gente não sabe nem que tem essa figura do consultor. Então a democratização de informação em vários sentidos, né? Desde o que para chegar no consultor, e o custo do consultor às vezes sai mais barato do que o cara não contratar o consultor, porque ele equaliza a proposta, enfim, faz uma série de serviços técnicos que vai facilitar a vida, e o cara vai ter, como o Fábio falou, vai ter a certeza do que ele vai estar trocando, é a peça certa do elevador, pelo menos naquele momento. E vai ver se o serviço foi feito mesmo, né? Exatamente. Porque é muito difícil para o síndico ver se foi feito mesmo, o que foi feito dentro do posto, o que foi feito até na casa de máquinas, né? Às vezes o leigo não tem condição de ver o que foi feito. Então, você ter essa inspeção, evita até de ser enganado, digamos assim, né? Não, e porque o consultor tem que ter uma documentação técnica, tem que emitir a RT, tem que fazer tudo bonitinho, o laudo, tudo, então ele é responsável. Mas voltando ao ponto... Como é que você vende essa parte de certificação, mostra que ela é importante para os seus clientes e também para o consumidor final, que é o usuário, quer dizer, o síndico lá? A certificação é a única coisa que vai garantir que um produto foi produzido e que vai dar toda a garantia de funcionamento que ele precisa na hora que houver a necessidade de funcionamento. Se você pega um produto que não é certificado, pode funcionar? Pode, como também não pode. Entendeu? O certificado, você tem a garantia que ele vai funcionar em qualquer situação. Né? Então, principalmente, a certificação pega muito em itens de segurança. Limitador, freio, chaves fim de curso, comando também tem a questão da certificação. Então, é uma série de coisas aí que você tem, que envolve a segurança do elevador, que vai garantir que vai funcionar quando precisar. Fábio, eu queria te perguntar em relação aí a consultoria. Alguns encaram a consultoria como um parceiro, outro como um inimigo.
Mas, em geral, quando vocês falaram, o consultor, pelo menos, ele pensa dirimir as dúvidas que o cliente está. Como é que vocês assim, pensam lá, de um modo geral, o trabalho da consultoria? Eu acho que geralmente pode falar, tá? um faz, é normal, você vê, na maioria das indústrias, por exemplo, né? A gente fabrica, um faz, outro testa, um faz, outro confere, certo? Então, seria normal e isso é construtivo. Então, se o trabalho de consultoria é bem feito, ele é construtivo. Muitas vezes a empresa também, ela tem um supervisor, etc., mas ela tem uma quantidade grande de elevadores, e às vezes o consultor acaba sendo um aliado, porque ele vai vamos dizer, ele vai ser um crítico construtivo. Sim. Né? E para o condomínio, claro, uma segurança, né? Tanto no aspecto comercial, que o retorno é garantido aí, porque, vamos dizer, ele equaliza a proposta, ele vê os itens que vão ser necessários, eventualmente vão ser trocados, ele fiscaliza, então, para o condomínio é um bom retorno, e para a empresa de manutenção, é até um certificado, e pode até dar um aval, né? Porque, o cara não precisa confiar só em mim. Eu tenho uma pessoa que está me certificando. Do mesmo jeito que ele tem um certificado de fabricação, ele vai ser praticamente uma certificação do serviço. E isso é muito bom. Porque a confiabilidade da empresa. É a credibilidade, é o que todo mundo precisa. O elevador, você precisa confiar nele. Então, realmente, eu acho muito interessante ter uma pessoa que faça e outra confira. Você, por exemplo, o trabalho de vocês, vocês sempre apoiaram a ABMEC em parceria com o CREA em todas as atividades. Então, desde o início, lá quando eu entrei na ABMEC em 2012, 13, né, vocês desde o início apoiaram, seja um curso específico, seja a vinda de estrangeiros aqui. Isso é muito importante, mas isso é muito pouco no mercado. Eu gostaria de te perguntar, cara, assim, existe alguma coisa que poderia assim, acelerar esse processo de modernização? Quando eu falo modernização, parece um negócio absurdo. Não estou falando modernização, estou falando de segurança. Né? Elevador, antigamente a gente falava elevador, é feito para durar. O que você acha, o que pode acontecer para realmente acelerar esse processo? Assim, é um órgão público? O que você pensa? As empresas, fornecedores? O correto, as vias normais, seriam um órgão público, verificar a necessidade disso, implementar, fazer através de projeto de lei, enfim, e tornar aquilo obrigatório, como acontece nos países que foram citados aí, né? Então vem sempre do Estado colocando isso. Infelizmente no Brasil, vem ao contrário. Acontece uma tragédia, aí todo mundo corre para oficializar aquilo, profissionalizar, enfim. Então, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, esse tipo de iniciativa de democratizar a informação ajuda muito nisso, e seria isso, usar essas ferramentas que nós temos hoje, digitais, para democratizar ao máximo da informação. E também os municípios ajudarem com isso, conscientização, fiscalização. Isso acho que ajuda bastante para criar um nível mínimo de qualidade para os elevadores, porque hoje são pouquíssimas cidades que tem um nível mínimo de qualidade para um elevador, né? Assim, Eu queria até agregar um pouco a fala do caso, questão dessa divulgação. Quando a gente faz um evento, eu vejo assim, que nem já foi feitos nessas palestras internacionais, a feira que a gente vai ter aqui amanhã, ela fica às vezes voltada muito ao público de elevador. Verdade. Ao nosso mundo ali, empresas que estão ali, né? Então, semana passada até me veio uma questão, eu comecei a divulgar com alguns síndicos profissionais que eu tenho conhecimento, contato, para que eles pudessem vir conhecer a feira, vir conhecer as empresas como vocês que vão estar aqui, o produto de vocês, para até ampliar a visão deles, porque, na verdade, às vezes a gente como prestador de serviço direto, eu tenho a sensação que, às vezes, você, quando demonstra algo ou necessidade, muitas das vezes não tem a confiabilidade, a confiança, que já vem mais uma venda, já vem mais uma cobrança, e não uma necessidade em si do elevador.
Nossa, né? interessante. Então, a gente teria que quebrar essa questão de o aspecto ser voltado só para as empresas e trazer as pessoas do meio social mesmo, né, de condomínios, síndicos, ampliar esse conhecimento para que eles consigam enxergar a necessidade do equipamento dele, Sim. né, de mudanças. Bom, sempre temos as feiras, a nossa feira que tem aqui do Brasil, amanhã nós temos a Lift World Show aqui, e também nós temos também a Interlift. Então, todos nós aqui já podemos participar várias vezes. Eu só queria ver, Fábio, esse último ano aí, foi semana passada, você esteve lá, você poderia falar assim, o que você achou interessante, o que você viu lá, que você pode trazer para a gente aí de novidade? Olha, muito importante a participação dos brasileiros lá, né? Porque a Europa ela tem uma quantidade de elevadores muito mais alta, né, do que do Brasil, né? Ela se verticalizou antes, a população está envelhecendo, essa necessidade, por exemplo, de modernização, né? Então a Europa já atingiu, por exemplo, um padrão que praticamente não precisa mais de elevadores novos, não precisa tanto elevador novo, não é que nem o Brasil que tem um déficit habitacional de 6 milhões de residências, né? Só que a preocupação de segurança é um nível muito mais alto. A questão de acessibilidade, então a nossa também está envelhecendo agora, a deles também, né, porque a gente tem questão de mobilidade e acessibilidade, né, o transporte vertical, né, então as duas coisas são importantes. E quase o mundo todo usa as referências das normas europeias, nós também, e agora a grande mudança é o que vai ter a norma ISO 8100, que vai ser um padrão mundial, está inspirada aí na europeia, mas com já mais atualizações, mais segurança, né? Então agora vai essa questão da eletrônica, né? Então vai ter a cibersegurança, porque o elevador vai estar conectado à internet, né? Os circuitos eletrônicos também, nessa questão, porque você tem softwares, né, que estão fazendo, né? Então você tem que validar a segurança desse software, porque ele vai analisar a segurança, muitas vezes não é mais um relé, né, que vai botar a segurança. Muitas vezes tem dupla segurança, eletrônica e eletromecânica, mas vamos dizer, você vai ter o SEAL, né, o security, o nível de segurança, né, do eletroeletrônico, né, e tem até coisas de projeto, né, porque vamos dizer, você vai fazer uma placa, você põe uma placa redundante, uma placa eletrônica redundante, então você vai ter, essa placa não podem ser duas iguais, porque se tiver um erro no projeto, as duas vão falhar. Então você tem que fazer uma placa redundante, mas com um projeto diferente. Quer dizer, então, porque até então o elevador era muito focado na parte mecânica, né? E hoje os riscos são mecânicos e também eletroeletrônicos. Então, eu tenho está falando aí da atualização, hoje eu tenho uma certeza. Hoje que eu vejo os comandos, né, e vejo que tem que treinar o funcionário para não matar e não morrer. Acho que os chamados, né, o diagnóstico está mais fácil com a tecnologia, mas o técnico hoje, a cada dia, ele não precisa ser, vou falar, não é que ele não precisa ser tão especializado. Primeiro que mão de obra já está difícil, mas com a vantagem de você diagnosticar mais rápido e também com a possibilidade de ir remotamente acessar e monitorar, eu vejo um problema nisso aí, que é a falta da pessoa fazer o dia a dia da mecânica. Hoje a pessoa não sabe regular uma porta, não sabe regular um freio, porque as pessoas só pensam no comando. Eu acho que o elevador é só o comando ali. E às vezes você faz levantamento, igual eu estou te falando, às vezes o defeito não está nem lá. Então, Lúcio, para você que é um prestador de serviço, você é o último cara que você não quer ficar recebendo ligadores de cliente reclamando de elevador. Como é que você vê ali, quando começa a dar ocorrências, como é que você tenta, qual a sugestão que você daria para minimizar esse dano, já não deixar o chamado explodir? Eu vou te falar que já são mais ou menos 30 anos de manutenção de elevadores. E as coisas não mudaram muito em relação por causa da tecnologia, né? Você está falando de pessoas voltadas ao comando, né? Quando eu comecei lá atrás, como estagiário, em 95,
as pessoas, os técnicos em geral, eles já tinham a visão de querer ser ou técnico da corretiva ou supervisor técnico. O que é o técnico da corretiva? É aquele que só vai quando o elevador para. E ele imagina que a maioria das paradas do elevador está relacionada a comando, né? Então, assim, é o técnico melhor que tem, aquele que lê esquema, que sabe toda a lógica do elevador e tudo. Isso já era lá atrás. Então, o que a gente tenta implantar lá na Control é a ideia de que o correto sempre foi a melhor preventiva, né? Você tendo a preventiva, você vai ter menos índice de chamada. Então, é isso que a gente tenta trabalhar, ter uma produtividade menor. O que é a produtividade menor? Menos elevador para o técnico, porque aí dá tempo do técnico fazer a preventiva, né? Atacar essas partes que você falou, porque se a gente for olhar também estatística de falhas de elevador, muitas das vezes o comando é o que dá menos defeito no elevador. E é a primeira coisa que todo mundo fala, modernizar, nós vamos fazer o quê? Trocar comando. Mas a gente tem que trocar porque é a parte da modernização, né, da melhoria. Mas você tem parte de porta, você tem parte mecânica de freio, que é um outro item de defeito. E não pode ser qualquer pessoa que ajusta, que vá trabalhar, limpar, lubrificar ou regular, porque é a parte crítica ali do funcionamento do carro. Mas a gente trabalha nessa parte de foco de preventiva mesmo, porque é o que vai segurar, dar uma estabilidade e dar mais controle para a empresa em poder trabalhar. O que eu estou vendo também, às vezes, que as empresas estão vendendo assim, kit de modernização, seja comando, botoeira, seja máquina, limitador. Vou perguntar para vocês dois, como é que você vê aí, por exemplo, como equilibrar? Obviamente, você comprando o kit, você quer fazer isso para valor reduzido. Como é que vocês encaram isso assim? Porque hoje é difícil para todo mundo, as empresas estão vendendo 24, 36, né? Então, como é que vocês verificam isso aí, equilibra o preço, a qualidade, seu fornecimento no dia a dia? Sim. Falando um pouquinho dos itens mais relacionados à máquina, a gente costuma vincular o kit porque já vai ser uma tendência natural de troca. Por exemplo, quando você troca uma máquina, é natural que o limitador você tenha que fazer alguma coisa nele, Sim. ou trocar, ou mexer no rolamento, porque é mais ou menos os mesmos itens que são rolamentos, tem cabo de aço também no limitador. Então, quando você faz essa questão do kit, você também consegue ter uma previsibilidade também de estoque, porque às vezes aquele negócio para do nada, e também você consegue chegar numa condição comercial melhor para poder oferecer para as empresas de elevadores e as empresas de elevadores fornecerem para o cliente. Então essa ideia do kit é uma tendência para todo mundo. No quadro de comandos tem a fiação, tem a botoeira, então você já tem aquele kit que também economicamente vai ser mais barato do que você comprar o comando à parte, imagino eu. Então, mas esse é o raciocínio mesmo que ele está falando, o kit básico. Não, então, é claro que todo mundo que vende vai ser suspeito para falar, Sim. mas dá para a gente provar, a gente não obriga, no nosso caso a gente não obriga a comprar o kit, né, nenhum, mas realmente é uma sugestão, né, então, já que vai modernizar a parte elétrica, eletrônica, né, colocar os itens de segurança para o técnico, né. Então, o botão de emergência, a caixa PAP, a caixa de inspeção, né? Trocar os limites, realmente a fiação também, né? Porque até para o funcionamento, né? Você vai trocar um negócio e vai ficar dando mau contato, não tem sentido, né? Então realmente é uma recomendação técnica, mas aí o consultor vai apoiar, porque realmente, vamos dizer, o kit é o que a gente realmente recomenda como necessário. Porque às vezes o próprio, se você não recomenda e acontece alguma coisa, o que vai acontecer? Você podia ter me falado. Aí do nada você tem a taxa de urgência. O que é a taxa de urgência? Por exemplo, o frete. Um frete hoje aéreo aí para ver um material, sei lá, de São Paulo para cá, de um inversor de frequência, por exemplo, de um item, de uma botoeira, às vezes o frete é mais caro que a peça, dependendo da peça. Então, na urgência... É a mesma coisa, por exemplo, você vai fazer você falou do kit, né? Aí você está com um elevador mais antigo, o cliente quer fazer a estética da cabine.
Aí aqueles botões antigos, aquela moldura antiga e tal. Aí você fala assim, não, mas vamos trocar a botoeira, mas o comando lá é a relé. Para você adaptar uma botoeira nova, você tem que fazer recursos no comando. E tem isso, tá, Lúcio? É, E tem eu isso aí, tá? Tem muito. Aí você fala com o cliente, amanhã quando você for modernizar o comando, olha o seu comando, já está precisando, já está te pedindo, me aposenta. Aí tudo que você instalou aqui na cabine, no pavimento, você vai perder, porque não vai comunicar com o sistema novo. Então, assim, tem o kit, mas assim, muitas vezes a gente não, ele não quer me vender. Mas não é. Tecnicamente você tá fazendo uma coisa inviável para o seu equipamento. Ou vai pagar 2 vezes a mão vai de obra. Vai pagar 2 vezes a mão de obra, material, né, vai perder aqui daqui 1 ano, 2 anos. A adaptação muito mais difícil, muito mais difícil. E muitas das vezes os outros moradores ali têm uma insatisfação com parada com degrau, defeitos, e aquilo ali não vai resolver o problema do funcionamento do carro. Aquele problema não é meu problema é legal, não a botoeira. Então, assim, é uma coisa que a gente tenta puxar para a razão nessa questão, né? Agora, eu vou falar para vocês uma coisa que eu estou vendo aí, eu estou achando até interessante. Uma maior dificuldade que eu vejo é quando eu sinto que eu quero reformar a cabina. Vamos supor, eu sou um consultor. Eu vi algumas coisas interessantes no mercado, eu achei interessante isso. Eu vi que algumas empresas estão fazendo o seguinte: pega a cabina, joga ela no chão, assim, os painéis jogam no chão e tira, vai lá, mede, dobra a chapa, corta e põe os painéis de novo. Eu achei interessante, isso eu vi, achei bem interessante, e vi também o seguinte: tiram às vezes, essa eu mantenho a plataforma, mas eu também tiram a plataforma toda, só deixa a armação da cabina. Então vem a cabina completa, só deixa a armação. Eu estou vendo isso porque o que eu estou vendo em modernizações, ela sempre, quando você mexe com estética, passa 1 ano, aquela chapa solta. Aí a primeira coisa que me faz, às vezes quando eu mesmo me digo, Ronaldo, aquela cabina lá está soltando. Então, até quando eu trabalhava na área comercial, vender acabamento é muito difícil. Vocês não atuam nisso, né? Vocês às vezes atuam no todo, mas é muito difícil você vender estética. Eu não sei como é que faz, a cabina fica sensacional, quando eu não tenho dúvida nenhuma. Mas passou 2 anos, não sei o que acontece, aquilo estufa. Não sei se você tem, por melhor que seja, você tem visto isso também, às vezes? Eu vou te falar que não. Não? Não. Assim, eu acho que depende muito, Ronaldo. Assim, tem cabines que parece que ela tem mais condição de você fazer um revestimento, ela te aceita. E ela te aponta menos falhas, menos erros também. Porque, por exemplo, você pega uma cabine de madeira, às vezes ela já está distorcida internamente, os painéis já não estão assim bem fixados, estão parece que a madeira vai inchando e depois volta, ela fica meio torcida. Quando você vai fazer um revestimento dentro dessa cabine, ela não vai ficar certinha. E a possibilidade dela dar algum problema futuro é grande também. Agora, você pega uma cabine de aço para trabalhar com ela no revestimento, ela aceita, né? Ela é outra situação. E também a forma que ela foi cuidada nesses anos todos, né? Então, você pega cabines que estão totalmente amassadas, empenadas, batida de carrinho, de mudança e tudo, e isso interfere no produto final. Porque, nem você falou, você matou a palavra. Alinhamento dos painéis. Carlos, outra dificuldade que às vezes na consultoria, ou às vezes até o condomínio faz, na modernização, às vezes quando eu vou trocar a máquina. Às vezes você tem aquele efeito lá do elevador de 1 para 1, né? Cabine e contrapeso. Aí, às vezes, as empresas fornecedoras querem mudar para efeito 1 para 2, que a máquina é menor. Como é que você encara isso, essa análise de cada modernização, quando chega assim, como é que você encara isso?
Nessa questão do efeito da tração 1 para 1, 2 para 1, Isso. é porque as máquinas, vamos dizer assim, com a tecnologia mais nova, imã permanente, quando elas surgiram com a especificação de catálogo em tração 2 para 1. E o que acontece? Quando elas surgiram, as modernizações que tinham modernizavam por máquinas com engrenagem. E agora, cada vez mais, o pessoal está pedindo máquinas sem engrenagem em 1 para 1 para modernização. Mas a máquina é grande. Não, ela fica pequena, só que tem essa questão muitos fabricantes ainda não tem. Nós já temos alguns modelos que atendem os principais cabos de modernização, que é o de 3/8 e o de 13 milímetros, que não era comum em 1 para 1. Agora a gente já tem já. Então é tudo uma questão de mercado, né? Quando a máquina de imã permanente surgiu, que é a tecnologia mais nova, ela só tinha ali cabo de 1/4 e 8 milímetros. Aí começou depois cabo de 3/8, 13 milímetros, entendeu? E aí foi evoluindo. E uma tendência só como linha geral de custo, para ter uma ideia, quando a máquina de imã permanente surgiu, ela era praticamente o dobro de uma máquina com engrenagem na mesma capacidade. Hoje ela é mais barata. A gente, até agregando isso aí, Ronaldo, a gente tem feito algumas e a máquina é menor, é muito mais em conta do que o custo de uma máquina com redutor. Mais leve, né? Mais leve. E a médio e longo prazo, a máquina com redutor, você vai ter manutenção nela, né? Troca de óleo, vazamento, rolamento do redutor. É a mesma analogia com o carro elétrico. Né? Carro elétrico, você tem quantas peças você tem no motor? E num carro, e quando o carro a combustão, quantas peças você tem no motor? Né? Então, é mais ou menos a mesma analogia. Mas você tem o efeito 1 para 2 e vou mudar o efeito 1 para 1, a potência da máquina ela vai ser maior. Então, hoje em dia, a maioria dos casos, você já tem caso que a máquina sem engrenagem já está em 1 para 1. Você já tem bastante caso. Você não precisa inverter a capacidade mais comum, que é 8 passageiros, 600 kg, você já tem cabo de 3/8 em 1 para 1. A máquina nativa em 1 para 1 e com custo mais competitivo que a máquina com engrenagem. Aí faz adaptações na cabina, no contrapeso. Não, nem precisa. Nem precisa. Porque não, mas se eu estou com 1 para 2, vou jogar para 1 para 1. Não, você não ela precisa é a mesma mudar. tração. Você não precisa mudar. Você mantém o efeito. Mantém a tração. A máquina, antigamente mais comum é tração 1 para 1. Então você já tem máquina sem engrenagem que já atua nessa aplicação. Mas, Fábio, e outra coisa que eu estou vendo muita tendência é que às vezes os clientes estão optando às vezes para ter um resgate, um automático ou manual. Isso realmente é uma tendência mesmo? Eu vejo nas minhas consultorias. É um fato mesmo? Sim, o elevador, ele junta as duas maiores fobias do ser humano, né? que é o medo de altura e a claustrofobia. Então, ninguém quer ficar preso no elevador. Tá? E para a máquina sem engrenagem, é muito importante ter como a máquina está dentro do poço, né? Muitas vezes o elevador sem casa de máquina, é muito importante ter esse recurso do cara poder acionar do comando a máquina que está dentro do poço para poder abrir o freio de maneira segura e fazer o resgate. Então tem sistema que ele aperta e ele só dá um pulso no freio, né, para evitar porque uma máquina sem engrenagem, se o cara não tiver a habilidade de abrir o freio, ela dispara, né, porque é muito mais rápido com a engrenagem da freia. E a outra é a questão da falta de energia. Então, os sistemas com baterias, né, que aí não depende de ninguém, que seria o resgate automático, e então faltou energia, entra o sistema de bateria. Com o inversor de frequência você consegue controlar o elevador ele bem devagarinho, ou seja, você não precisaria ter tantas baterias, né? Com a máquina também mais eficiente, né? Então você consegue, com poucas baterias, você consegue ir para o próximo andar e nivelar e abrir a porta. Então realmente tira um trauma bem grande. Já tem projeto na União Europeia de ser obrigatório. Né? Agora, lógico que é um investimento a mais, né? A gente está falando, o Lúcio falou muito de custos, acaba sendo também um item, não é de repente nem todo mundo vai colocar como prioridade isso. E esse sim é um custo de uma pizza. Não, mas vamos falar a verdade, a gente muitas vezes a gente tem tanto elevador antigo com outros problemas de segurança, né? Então esse é muito desagradável ficar preso, mas digamos que eu poderia estar vendendo o meu peixe, mas eu acho que muitas vezes tem outras prioridades de segurança maior, né? Quando você for escolher, né? O critério. E uma coisa também, ele pode fazer isso, ele faz a modernização, né? E agrega e depois ele pode colocar isso depois. Sim.
Mas no seu caso, a bateria é a mesma para resgate, é a mesma lá da iluminação da fonte de emergência ou é independente? Não, geralmente eles são independentes. Do elevador da fonte de emergência. Porque é outro sistema, né? Porque ele tem que fazer toda uma estratégia, né, para fazer esse resgate Sim. Automático, Aí né? não é bom misturar. Não. Entendi. Agora, Carlos, você, só voltando um pouquinho, eu fiquei muito preocupado com esse negócio da máquina. Esse raciocínio eu achei bem interessante, você falou. Antigamente, realmente, você contava a máquina de permanente, cabo 6 milímetros, 11 milímetros. Hoje, se você disse aí que já tem 3/8 de meia polegada, tudo para tentar vencer isso aí. E o custo está, assim, ela está bem competitiva, de um modo geral. Em linhas gerais, só para a gente colocar um paralelo aí, hoje, eu fiz até com a equipe, fiz um levantamento essa semana. Hoje, de 6 passageiros até 20 passageiros, a máquina de imã permanente já é mais barato que a máquina com engrenagem. A máquina sem engrenagem é mais barata. Ela começou com 8, foi para 10, depois para 15, agora até 20 passageiros. A máquina de imã permanente já é mais barata que a máquina com engrenagem. É uma tendência natural. É o que está acontecendo com os carros elétricos, né? Os carros elétricos estão bem mais baratos que o carro combustão, né? Então, essa é uma tendência que não é só do elevador. Qualquer tipo de transporte já está indo nessa linha. E a tecnologia que eles usam basicamente é a mesma, no motor pelo menos, né? Eu tenho a impressão também que ela é mais econômica, né? Porque ela tem uma capacidade de potência grande que você percebe com a engrenagem? com a engrenagem. É que você percebe no torque, né? No torque. O torque ali que é aquele momento que vai levar aquela cabina lotada de passageiro. Sim. A performance dela é muito melhor que uma máquina com engrenagem. Você tem perda na engrenagem, né? Sim. A engrenagem é uma perda Aí grande. você entra no comando que faz essa programação do inversor com ela, é um ajuste assim que é totalmente diferenciado mesmo. Outra coisa que eu estou vendo no mercado é o seguinte: hoje você tem um elevador com casa de máquinas. E aí eu vejo, às vezes, as propostas querendo que passe o elevador de com para sem casa de máquina. Eu, particularmente, eu gosto muito de um elevador com casa de máquina. Então eu tento manter a casa de máquina a todo custo onde tem. Aí acaba dando certo, né? Eu gostaria de saber aí, por exemplo, Carlos, você tem alguma, assim, é bom, é ruim, assim, você manteria a casa de máquina, não tem, depende do projeto, qual o raciocínio que você pensa que seja mais interessante? Cada caso é um caso. Não, o objetivo do Sem Casa de Máquinas foi você ter, você obviamente não ter a casa de máquina e você ter mais área do prédio, sim, você usar para área comum, para outras coisas, enfim. Eu, particularmente, é uma opinião pessoal, né? Eu prefiro sempre privilegiar a segurança, principalmente do técnico. Então, para mim, sempre elevador com casa de máquinas. Eu acho que a economia não justifica o risco de uma vida em operar lá o técnico que vai ficar exposto a uma altura, claro que tem requisitos de segurança, tudo, mas você está exposto a uma altura que você poderia resolver tendo uma laje ali, que será que realmente é uma economia que vai gerar tanto benefício assim para um prédio, sei lá, o prédio quantos andares tem, numa área você ter 20 metros quadrados a mais, será que isso realmente é o que vai baratear o prédio? Não, mas você falou um negócio dele, já tem a casa de máquina. Sim. Já tem. Exatamente, você vai ter a laje só. Que vai... Bom, você deve receber várias consultas. Que realmente, vamos dizer, hoje o custo do metro quadrado, né? Quanto é num bairro nobre aqui, né? Você vê, depende do bairro, Rio São Paulo, é 20 mil, 30 mil metros quadrados, né? Então você fala, isso é significativo, né? E se o cara consegue aproveitar, né? Na verdade, a maioria não consegue aproveitar, né? Ele não pode fazer lá um apartamento, né? Não vai fazer um apartamento do zelador. Não, mas já vi, o cara quer fazer uma academia. Sim. Já vi, faz uma academia, etc., né? E agora realmente aí, vamos dizer, o elevador sem casa de máquina virou uma tendência, né? Por exemplo, a gente faz um comando que é dentro do batente, né? Que é para ficar sem o acesso. Aí o cara me pergunta, eu falo, é a vitória do arquiteto sobre o engenheiro, né? Porque se você perguntar qual que é melhor, né? Mas o cara fala, não, mas aqui eu não quero ter aquele armário ali no último andar, né? Que vai esteticamente ficar feio, né? No último andar é a cobertura, né? O cara vai ficar vendo, né? Não, é a sala da diretoria do prédio comercial, né? Não, então... Mas é verdade mesmo, dependendo do equipamento,
o painel que fica no último andar não é só no marco, ele é maior do que o normal, e aí pega um pouco do hall, fica estranho ali um hall bonito de alto luxo. Quando é muito alto luxo, só lembrando o seguinte, tem pavimento técnico acima do último andar, mas quando, assim, médio luxo para baixo, fica no último andar mesmo, aí você não pode colocar um granito. Mas aí você tem um outro problema, porque, por exemplo, agora, cada vez mais os prédios são mais altos. E aí o elevador precisa de mais velocidade. Em velocidades mais altas, você não pode ser sem casa de máquina. Em elevador de alta velocidade, você tem que ter com casa de máquinas. Hoje o que eu vejo aí no mercado, até 180 eu já vi instalado, já mais ou menos isso. 150, 180 é o limite. Eu realmente vejo. Mas já é uma velocidade. Já pega a grande maioria dos. Mas são alguns, né? A maioria dessa velocidade são com casas, né? 2,5 metros. E outra preocupação que eu tenho, assim, para a gente finalizar, é uma preocupação minha, que é sobre cinta, né? Cada empresa tem a sua particularidade, mas minha preocupação como inspeção, e o meu cliente quer uma resposta. Essa cinta dura quanto tempo? Então, eu estou vendo isso, que existe uma dificuldade, eu não sei quando o mercado vai encarar. Tem algumas empresas que realmente têm. Olha, você vai trocar a cinta por esse motivo, ou por esse motivo, ou por aquele motivo. Mas eu vejo aí que alguns não têm, né? Eu vejo aí por horas, tudo bem, mas por horas, mas se minha cabina carrega menos gente, tem pouco movimento, vai ser o mesmo? Equalização, se foi feito correto. E outra coisa que eu vejo também é o seguinte, a cinta, quando a borracha é desgastada, ela vai aparecer o aço. O aço esbarrando na polia dá um contato, então já é um aviso, já está no fim, né? Então uma preocupação minha, assim como consultor, é quando eu inspeciono cinta, eu fico assim meio preocupado de falar, cliente, tá bom. Eu não sei, eu digo, é uma preocupação, e é alta tecnologia. Hoje, acho que 90 a 95 dos elevadores hoje são tudo sem casa de máquina. E a tendência maior, e não vai mudar, vai ser cinta. E um equipamento para analisar desgaste de cinta, assim, equipamento extra é um negócio muito difícil para fazer. Então, é uma preocupação minha, você que é prestador de serviço, né? E vocês também, às vezes, fornecem, às vezes, componentes, para realmente pensar numa estratégia aí. E o problema também é a questão do parâmetro, né? Qual a norma que define isso, né? A vida útil, como é que você calcula? E eu não me lembro de ter visto no Brasil alguma norma que fale disso aqui, né? Como que você inspeciona isso, né? Questão de vida útil, né? Cada caso está sendo um caso. Algumas empresas têm a saída. Mas o que o Carlos falou é uma questão assim, não deveria ser de cada caso, né? Deveria ser um critério único igual ao cabo de aço. Único ou transparente. Porque o cabo de aço você tem um critério universal. Você considera lá o quebra de arames, perna, tem uma norma para isso, tem uma norma, o passo, né? O cabo, a cinta já não tem essa normativa, né? A cinta a gente tem um monitor elétrico, né, que você vê se não tem nenhum contato dentro, e agora eu vi na Interlift uns que eles colocam uma câmerazinha e a câmerazinha, a inteligência artificial vai analisando o desgaste da borracha. Da borracha. Então daí se desgastar a borracha, ela avisa. Mas depois eu te mando. Essa que é a questão, por exemplo, o cabo de aço você consegue informar o cliente, olha, está preventivo ainda. Tá preventivo, agora virou corretivo, eu vou ter que desligar seu elevador. A cinta, você não sabe o momento e muitas das vezes você desliga o elevador, e é um investimento para troca considerável. Bom, gente, eu gostaria aí de vocês falassem as palavras finais de cada um. Primeiramente, agradecer a vocês aí por essa possibilidade de enriquecer aí o nosso podcast. Vou começar por você, Fábio. Gostaria de suas últimas palavras aí.
Então, eu agradeço a iniciativa. O Ronaldo, você sempre fez aí, trouxe as cartilhas, os eventos. Queria que todos os CREAs fossem assim. Então, acho que o Brasil estaria com os elevadores mais seguros se não tivesse isso, tivesse consultores do teu nível fazendo inspeções que dessem parâmetros construtivos para as empresas, né? E acho que porque uma das coisas, o desafio é a formação de mão de obra, né? Então hoje está muito diferente, então a gente precisa formar pessoas que façam iniciativas dessas, né? E até de esclarecimento ao público, como a cartilha, você fez cartilha também da nova norma, né? Que saiu agora. E porque a gente é uma função social, o prédio não vive sem elevador, cada vez mais tem pessoas morando em cidades, cada vez a população envelhecendo, então a gente faz um trabalho realmente que é essencial, né, que é de mobilidade e de acessibilidade. A gente poder fazer isso é muito gratificante, porque a gente não produz arma, não produz nada que polui, pelo contrário, faz coisa até que gasta menos, energia, né, então é um trabalho muito gratificante. Espero agora que os síndicos profissionais, que está cada vez mais crescendo, que vai ter essa conscientização maior e até o que você já está falando aí de aumento de consultas, de repente já é fruto desse trabalho. Carlos. Eu também gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar o CREA de Minas Gerais, a BMEC, por estar sempre apoiando essas iniciativas, principalmente no mercado de elevador, que, pelo que eu conheço, é um dos CREAs mais atuantes, até mesmo de cidades maiores, São Paulo, Rio de Janeiro. Pelo menos no quesito de elevador, Minas Gerais sai na frente aí, dando bastante apoio, trazendo informação, como o Fábio tinha falado, e obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho mais de forma difundida sobre elevador aí. Obrigado. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de estar com você aqui também nesse bate-papo, né? Eu também com o Fábio, Carlos, pessoas que a gente convive aí diariamente aí no nosso ramo de elevadores, mas assim, encontramos pouco, né? E em relação ao trabalho da BMEC em si, né? Que vem assim, desde as palestras que a gente foi naquela feira lá na Alemanha, lá não sei quantos anos já se passou isso aí, e a partir daí teve a iniciativa de vocês em trazer as pessoas de fora para fazer as palestras e tudo, tentando divulgar a questão de segurança de elevador, das melhorias, em relação também ao público, né, ao usuário em geral do elevador. Isso para a gente é muito importante e a gente está sempre à disposição aí quando vocês precisarem da gente. Bom, eu que agradeço a compreensão de vocês, essa participação. É justamente o nosso trabalho aqui, gente, é de cidadão, né? A BMEC é uma associação sem fins lucrativos. Então, esse é o nosso objetivo, que é transmitir todo esse conhecimento, ok? Bom, Engenharia em Foco termina mais esse podcast. Muito obrigado, um abraço. Chegamos ao fim de mais um episódio do Engenharia em Foco. Hoje vimos como a modernização e a tecnologia em elevadores são fundamentais para garantir segurança, conforto e eficiência nos edifícios e também para valorizar o trabalho técnico dos profissionais da engenharia. Agradecemos aos nossos convidados pelas contribuições e, é claro, a você que nos acompanha e busca estar por dentro dos temas que impulsionam a profissão. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, envie para quem atua na área e siga também o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Eu espero você. Até a próxima!